Boa noite, pessoal, ou boa tarde, bom dia, enfim, quando você estiver assistindo. Aqui é o seu host, Vitor Beris. E, bom, felizmente as férias já estão chegando, vai dar para ouvir bastante o nosso cast. Primeiramente, explicar um pouco por que nós estamos parados já há mais de um mês. A culpa é praticamente inteira do Gabriel Fará, a culpa é ele. Não sabia que você fala isso. O cara mais ocupado do mundo, e aí acabou que a gente ficou mais de um mês sem gravar, porque toda semana ele dava alguma desculpa. E, bom, então estamos aqui com o cara mais ocupado do mundo, né? O Gabriel Fará. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu não tenho frase de efeito, mas tem uma novidade. Hoje a gente tem um convidado muito especial. No nosso primeiro episódio do cast, a gente já trouxe uma participação de peso aqui. Literalmente. Posso introduzi-lo? Literalmente. Um convidado que já chegou salvando a gente. Tivemos um problema na transmissão, ele já disponibilizou a sala aqui pra gente no Zoom, o convidado já chegou chegando. Estamos aqui também com a Daniela Porto. Boa noite, acadêmica gente. Dani. Famosa acadêmica Dani. A única frase de efeito minha é que eu estou em final de período e é a melhor coisa, só isso. Isso aí, concordamos todos com você. Também está aqui o nosso caçador de tubarões preferido, Felipe Vale. Boa noite, gente. Usem máscara, pelo amor de Deus. Tem ninguém usando na rua. A corona está aumentando, né? Então não compareçam nas praias de Vitória, em Espírito Santo, porque ninguém usa máscara. Eu tive que ir a um cartório e ao fórum. No fórum, todo mundo de máscara. Quando eu voltei pela avenida geral na praia, ninguém usa máscara. Maior verdade. Idosos. Já inventaram a vacina, já aplicaram em todo mundo e os idosos estão imunes. Pois eu acho que é a realidade normal, né? Não, realidade tópica. Agora também nós estamos com a Sofia Contaratos, aí, nossa querida sobrinha aí do senador. Boa noite, galera. Eu lembrei de para hoje comam muitas frutas, viu? Tá férias chegando, vamos tentar ir na alimentação. Isso aí. E, gente, agora eu vou introduzir o nosso convidado. Ele é o professor doutor Lucas Abreu Barroso. Ele dá aula pra gente no curso de Direito da UF, vocês sabem todos que nós somos da mesma sala, dando a matéria de Teoria Geral do Direito Civil. E agora eu vou passar a palavra para ele contar um pouquinho de quem ele é, a trajetória dele no direito, quem é ele na fila do pão. Tudo bem, pessoal? Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, né? E, bom, o primeiro conselho é aproveitem a faculdade, né? Que o melhor período da vida acadêmica é a faculdade. Os problemas começam depois da formatura, né? Até na faculdade é maravilhoso. Então, aproveitem os 5 anos, porque depois... Eu até aconselho que façam a faculdade em 7 anos, né? 5 anos na universidade, mais 1 ano de intercâmbio por aí, em algum lugar, qualquer que seja o lugar, e mais 1 ano que você dá um jeito de permanecer com projetos e outras coisas, porque formar aos 22, aos 24, aos 26 dá no mesmo. Esse é o meu primeiro conselho para todos os acadêmicos, não só de direito, né? E eu vou dizer depois por que eu acho que eu tenho oportunidade ao longo dessa conversa. Eu me formei em dezembro de 93, recebi o diploma em janeiro de 94. Diploma não, certificado. Diploma naquele tempo demorava 4, 5 anos para receber. Eles mandavam você voltar 3 anos depois, chegava lá e ainda não estava pronto, né? Meu Deus. Enfim, e fui desde logo advogar, fiquei algum tempo também com advocacia mais reduzida, quase 9 anos, que foram os 9 anos e meio, praticamente, que eu fiz mestrado e doutorado. Naquele tempo, o mestrado eram 4 anos, o doutorado eram 6, e eu fiquei quase os 10 completos do mestrado e doutorado. Fiz mestrado e doutorado em Direito Difuso e Coletivo, Direito Agrário, Civil, Consumidor, e depois fiz pós-graduação em Filosofia do Direito, né? E pós-doutorado eu fiz em Direito do Consumidor, né? Então, estamos aí nessa trajetória há muitos anos. Já vou fazer 27 anos de formado, mês que vem. Estamos indo, né, para 27, né? 93 mais... Enfim, já 26 para 27.
e entrei no magistério 2 anos e pouco depois de formado, quando já estava no mestrado, uma oportunidade que surgiu, entrei mais para conhecer e nunca mais saí, né? E estou há 25 anos no magistério, entre universidades públicas e privadas, que 15 anos na PUC Minas, em Belo Horizonte, já estou há 10 e pouco na UFES e também fui 4 anos da Federal de Goiás, enfim, é por aí essa trajetória. Vou fazer 50 anos daqui 2 meses, mas já estou até com uma certa trajetória para quem está tão jovem, né? Com apenas 50 anos. Né? Realmente. Bom, entrando, já conheceram, né, a figura, um excelente professor, também um advogado aí de peso, que vai estar compondo nossa bancada aqui hoje. Bom, vamos entrar no tema propriamente dito. Professor, o que é o direito? A resposta mais difícil. Estou procurando ela. Você começou... Se eu não me engano, na primeira aula você falou isso pra gente. Sim. Bom, então aí você me pegou. Na hora que eu for no meu velório, que eu espero que tenha passado a pandemia e tudo mais, e eu espero que você esteja lá me prestigiando, você me repita a pergunta, eu vou te responder. Olha, depois eu te respondo do além, porque eu acho que eu vou morrer sem saber. Porque a ideia do que é o direito vai depender de uma série de conjunturas, né? Vai depender de uma conjuntura teórica, de uma conjuntura histórica, de uma série de questões. Você pode dizer que o direito é uma forma de regulação da conduta social, mas isso hoje seria pouco. Você poderia dizer uma série de tentativas conceituais, né? O que talvez seja mais importante é compreender o papel do direito hoje, não o que é o direito, né? O direito tem um papel muito importante nas sociedades que o adotam como uma plataforma, como uma regra, como a sua mediação de conflitos. Porque é preciso dizer uma coisa: uma sociedade não é obrigada a adotar o direito como mediadora de conflitos. Sim. Nós temos casos de tribos, temos casos de pequenos países, ilhas. Ilhas Tuvalu. As Ilhas Tuvalu, por exemplo, que foi a grande experiência, né, do antropólogo que não adotava, né, o direito. Nós temos muitas comunidades tribais na África, as próprias comunidades indígenas no Brasil, que têm as suas próprias formas, né, de gestão da vida social. Então, o direito ele é uma forma de gerir. Você pode tentar gerir a sociedade através de um livro sagrado. No passado, já se geriu sociedades através de livros sagrados ou até de livros históricos. Não é obrigado que você tenha um direito com a Constituição, com um código. Não é obrigatório. Você tem que ter um jeito de mediar os conflitos da sociedade. Então, o mais importante é entender o seguinte: é muito difícil, porque nós temos um mundo muito grande, com muita variedade de situações. Talvez vocês vejam o que é o direito no Brasil hoje. Aí, vamos lá. O que seria o direito no Brasil hoje? O direito no Brasil hoje, no meu entender, seria o reflexo do que nós temos como opção política, como opção econômica. Então, nós temos um Estado de direito constitucional, democrático, onde a Constituição é a lei principal do país. Nós temos um direito baseado em leis, né? E a partir das quais nós faremos a construção de cada caso concreto, as decisões, as orientações da vida comum, né? Dos problemas concretos que essa sociedade vai tendo no dia a dia, como a Covid, a vacina, fecha shopping, como é que fica o aluguel. Então, eu diria que talvez a melhor resposta seja não buscar uma definição para o que é o direito, mas que papel e onde o direito entra na sociedade onde eu vivo. E eu diria para você que, no Brasil, o direito tem uma enorme relevância como mediador social e diria para você que uma coisa é inarredável: a autonomia do direito. Se o direito foi eleito como uma forma de mediar os conflitos em sociedade, o direito tem que ser autônomo.
ele não pode ceder para a política, para a economia, para a moral, para a religião, para outros fatores. Claro que ele vai conversar, ele vai dialogar, mas não se submeter. Eu não E qual posso... seria esse limite? Você poderia dizer qual seria o limite entre... É uma trincheira. Pensa numa guerra, Gabriel. Uma trincheira. É uma trincheira. Vocês que estão começando um curso de Direito têm que imaginar que vocês se alistaram no Exército Jurídico, fazendo aí um paralelo aí com a caserna, né? Com o Exército, com as forças militares. Vocês se alistaram no Exército Jurídico. O seu campo de batalha é a trincheira jurídica. Se você, de repente, está dentro do direito, começa a defender pautas econômicas, você é um inimigo infiltrado, é como se fosse um espião infiltrado. Exemplo, vou te dar um exemplo muito, 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 muito simples. Vamos pensar um caso econômico e um caso moral. Por exemplo, aquele caso da criança de 10 anos, dos estupros que nós tivemos recentes, noticiados no Brasil inteiro, ocorrido no nosso estado, lamentavelmente. Exatamente, nosso estado. Né? Aquele caso não tem o que pensar. Sim. Não tem o que pensar. Ponto. Para falar a verdade para você, a questão ali é toda colocada o seguinte: quem tem que decidir ali são as pautas que já estão colocadas na literatura médica, na legislação médica, do Código de Ética Médica. Ali, para falar a verdade para você, na minha modesta opinião, e de muitos juristas, nem sequer era preciso autorização judicial. Entendeu? Isso é verdade. Então, o caso é simples. Mas é uma criança. Mas é o direito à vida. Mas não sei o quê. Mas há um conflito. Não há conflito de nada. Está tudo muito bem posto ali. Nós estamos vivendo uma era de falsos conflitos. Tudo é conflito. Tudo, um princípio está em conflito com o outro, não sei quem está em conflito com não sei o quê, a minha ideia está em conflito com a sua. Não tem conflito nenhum. É uma criança de 10 anos, né, que está grávida, fruto do estupro reiterado do tio. Ponto. Acabou. Ponto. A regra é clara. Aí você vai dizer o seguinte: mas eu não concordo. Paciência, se você não concorda. Para falar a verdade, ninguém pediu sua opinião. Assim, nem a minha. Para ser sincero e educado, nem a minha também. Então, acabou. Ninguém está pedindo a opinião de ninguém. Agora, vamos pensar numa pauta econômica. Vamos pensar numa pauta econômica agora. É claro que o direito tem que pensar num custo, obviamente. Eu não vou sair deferindo direitos aí, quebrar o Estado, o município, a União e tudo, claro. Mas eu também não posso, por exemplo, dizer que eu vou deixar de deferir uma cirurgia ou um tratamento médico para uma pessoa, dizendo, como muitas vezes a jurisprudência fala, tem uma reserva do possível porque tem que ver o custo para o SUS, tarará, tarará, tarará. Pois é, não tem dinheiro para esse tratamento, mas tem dinheiro para outras tantas coisas. Mas diz que não tem dinheiro para o tratamento, mas não mostra também por que não tem esse direito, esse dinheiro, e por que não tem essas condições. Então, nós precisamos ver o seguinte: nós temos que dialogar, mas não se submeter. O direito ele tem que ser autônomo. Também ele não pode se impor a se impor e roubar a cena do outro, roubar o espaço do outro, como está acontecendo muito no Brasil hoje, com alguma razão. A sociedade, as pessoas leigas, o cidadão comum tem reclamado muito, principalmente do Supremo Tribunal Federal, né, que em tudo vai dando pitaco. Agora mesmo, como vocês mesmo fizeram aí na prévia, que a gente estava se cumprimentando aí no início aí das gravações, agora vão julgar se a vacinação obrigatória, tudo hoje vai para o Supremo, tudo virou Supremo. Então, precisamos ver. Eles não invadem o espaço do direito, mas o direito também não pode ficar invadindo o espaço do legislativo, do judiciário. Esses espaços eles têm que ser negociados na democracia. Eles não podem ser usurpados. Essa é a diferença. O senhor acha que todas essas concepções particulares são empecilhos para a atuação do direito que deveria ser plural, dinâmico, que dialoga com a sociedade?
Na verdade, e sim, e na verdade o que acontece com o direito, me parece que acontece também com todas as outras áreas. Eu não tenho formação em outras áreas, então eu não posso dar essa certeza, mas pelo diálogo que a gente tem com outros profissionais de outras áreas, a gente acaba vendo isso também. Na verdade, o direito ele evolui de teses, de debates, então você tem aí diversas concepções, teses, momentos, orientações que estão vigentes ao mesmo tempo. São gerações, são formações que estão ali naquele momento atuantes, né? Que estão na ativa, que estão exercendo a profissão. Então, hoje no Brasil, nós temos aí uma geração já acima de 50 anos que foi formada já no final daquele positivismo que o Brasil conheceu e entrada da Constituição de 88, que é o pessoal que tinha naquela época 30, 40 anos, hoje tem 60, 70, né? E nós, depois disso, tivemos uma onda aí de importação, principalmente de umas certas correntes, que a gente não vai, enfim, adentrar nessas questões teóricas, mas de certas correntes, especificamente de um tipo de corrente que vem se contrapor a isso, mas acaba distorcendo uma corrente europeia e cria aí um direito bastante criativo ou até ativista, que foge bastante da tese original e faz do direito brasileiro um direito até bastante... que chamou muita atenção do direito de outros países, principalmente da Europa, esse modo da gente de fazer direito. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma causa e ele aproveita a causa e já diz como é que, por exemplo, teve um caso lá da Raposa Serra do Sol. Foram julgar a questão lá da reserva Raposa Serra do Sol em Roraima. Ao ensejo de julgar a causa, o Supremo já disse quais são os requisitos de demarcação de terra indígena. Mas, veja bem, não era essa a questão, era essa a questão. Né? Então, você vê, por exemplo, que o Supremo criou a audiência de custódia. Vocês podem conversar com o penalista, conversar. A audiência de custódia é uma coisa muito salutar, mas essa questão da audiência em 24 horas e tal, isso tudo, quer dizer, você vem de repente, vê o Supremo, ele vai. Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender qual é o limite, as diferenças entre ativismo, judicialização. O ativismo é sempre um mal, sempre um mal. O que nós admitimos é a judicialização do direito, a judicialização do direito contra a política, contra a ineficiência do Estado. Aí sim, você tem aí o direito inerte, o legislativo inerte, o governo estadual, vamos supor, está inerte num determinado tema, a prefeitura está inerte, o judiciário vai, enfim, toma uma medida. Então, você tem aí judicialização em face da ineficiência ou da inércia do Estado. Aí, isso aconteceu no julgamento da LGBTfobia, né, também, sim, se eu não me engano. Mas que aí há um problema, porque aí ali há um outro problema de teoria do direito, porque aí você cria interpretações para tipos penais, que aí você já cria um outro problema de teoria do direito, né, que é da interpretação do direito penal. Quer dizer, isso tudo são questões que mereceriam um debate mais amplo. É óbvio que toda pessoa em sã consciência é contra qualquer forma de discriminação. Mas aí o Supremo Tribunal Federal vem e diz, olha, a discriminação LGBTQI mais equivale à discriminação de raça. Ok, mas... Ok, eu estou plenamente de acordo que tem que ser penalizado qualquer tipo de descriminalização, mas de onde sai essa equiparação? Né? E sob que auspício? Qual o fundamento disso? Com base em quê? Claro, não precisa ter uma lei escrita necessariamente, mas eu estou dizendo, de onde vem? E ainda mais usando a sistemática do raciocínio do penal, que é diferente do civil, que é diferente do eleitoral, que é diferente do previdenciário. Cada um vai tendo uma sistemática própria, mas, claro, tudo é pensado dentro da teoria jurídica.
mas cada um com as E, suas especificidades, né? e isso também, mesmo nesse caso, que obviamente todos nós concordamos que é um absurdo a questão do preconceito contra a população LGBTQI+, mas, como foi mencionado, também é muito perigoso ficar... porque cria precedente para possíveis abusos no futuro serem cometidos. Exatamente, é claro. Porque hoje nós podemos tomar as atitudes corretas, mas no futuro alguém mal intencionado também poderia, com base nos precedentes criados por uma boa causa, poderia criar alguma coisa completamente arbitrária. Claro, porque nós, na verdade, estamos criando uma instância que passa a ter um poder decisório baseado em critérios assim, pode, não pode, com base muitas vezes em critério político, critério moral. Esses não são os critérios corretivos do direito. O direito não pode ser corrigido com base nesses critérios, né? Então, a questão é a seguinte: se nós temos um problema, nós temos que usar o instrumental jurídico e temos que aprimorá-lo. E temos que aprimorá-lo de uma forma adequada, preservando a sua autonomia. Então, de repente, você vê, igual agora vai ter o julgamento aí, vamos adiantar esse assunto da vacinação. Claro que a gente precisa alcançar uma vacinação. Não há efeito de rebanho com menos de 70% de vacinação. Daí vão instituir uma vacinação obrigatória. Ok, eu não jamais defenderia uma posição voluntarista do vacina quem quer, faço da minha vida o que quero. Isso é uma posição que é incompatível com um direito democrático contemporâneo brasileiro. Ok. Porém, nós temos um problema também. Eu não posso rigorosamente obrigar alguém a tomar uma vacina que foi criada em tempo recorde, usando uma técnica nova que nunca foi utilizada antes para a criação de vacina na história da humanidade, que é o tal do RNA. Ela é a primeira, salvo engano, salvo engano esse detalhe, ela é a primeira vacina de origem sintética já criada até hoje. Eu tenho um quadro que eu recebi aqui do jornal, que eu tirei uma foto do jornal, um amigo meu tirou a foto do jornal e me mandou, um quadrozinho. Tem vacina que demorou 100 anos para gerar imunidade de rebanho. A vacina mais rápida a funcionar, a inventada mais rápida até hoje foi a da cachumba, 4 anos e pouco. Mas a que funcionou e deu efeitos claros comprovados até hoje foi uma década. Uma década. Tem vacina que demorou 100 anos. E tem coisas que nunca deram certo, como, por exemplo, a vacina da malária. Sim. E, de repente, cria uma vacina em 9 meses e quer botar no meu braço. Ela é feita experimental, autorizada de urgência, de um método que nunca houve antes, e ainda querem, como no caso da Inglaterra, porque não é verdade o que falaram na TV, que só o Brasil está querendo exigir a declaração de eu estou tomando por livre e espontânea vontade. A Inglaterra está assinando o termo. Tá? Na Inglaterra estão assinando o termo. Isso saiu, por exemplo, em jornais como tantos que eu vi, entre tantos outros, na BBC Londres, e saiu na BBC Brasil, a matéria traduzida. Na Inglaterra também estão exigindo. Ora, eu vou tomar uma vacina nesse caso. Veja bem, eu vou tomar. Eu vou fazer 50 anos em fevereiro, sou diabético, sou grupo de risco, portanto. Ok, eu vou tomar. Porque se essa vacina me der um câncer daqui 20 anos, pessoal, e você, ouvinte, faça esse cálculo de risco comigo. Isso é uma questão de engenharia de risco. Vamos calcular uma ponte. Se essa obra no meu organismo durar 20 anos, eu estou no lucro, porque eu já me livro do corona, vou tocar minha vidinha, claro, contribuindo com a sociedade, vou continuar me precavendo para não virar vetor para os outros. Claro, sim, mas vou tocar minha vida com menos preocupação, sem passar a mão. Hoje eu fiquei 2h30 na rua. A minha mão, ontem e hoje eu precisei sair. Fiquei 2 horas ontem na rua e hoje quase 3 horas.
porque estamos finalizando o ano judicial, né? Depois da manhã, para o fórum por recesso. Eu estou com 3 dedos, e todo mundo está acontecendo isso, que estão descamados, totalmente descamados, de álcool gel e álcool Tanto 70. passa álcool, né? Todo mundo. Hoje eu devo ter passado para lá de 40 vezes, muito mais que 40. Eu nem Um contei. vício. Ó, só numa ida no cartório, só até chegar lá dentro para ser atendido, eu contei mais de meia dúzia de vezes. Você já nem guarda mais o negócio, já fica na mão. Então, o que acontece, pessoal? É claro que se você puder me dar uma vacina, eu te dou os meus 2 braços, eu tiro logo a camisa e falo, aplica nos 2 braços, na barriga e nas costas. Imaginando a cena aqui. Tem vacina todo. Por quê? Porque você vai me dizer, eu vou continuar tendo cuidado, só que um pouco mais relaxado, vou tocar minha vida, vou criar minha família, vou cuidar de mim. Aí você fala, mas aí daqui 20 anos você está com câncer, ele vai morrer. Meu amigo, se eu me livrar do corona agora e morrer daqui 20 anos de câncer, e não morrer de corona hoje, ao invés de deixar uma filha de 5 anos, eu deixo uma filha de 25. E ao invés de morrer com 50, eu morro com 70. Está no lucro total para quem está de cara com corona. Isso é um cálculo de risco, basta ser minimamente inteligente. O meu médico oftalmologista falou para mim que não vai tomar essa vacina porque vai ter câncer. Ela vai dar câncer. Eu falei, quantos anos o senhor tem? Ele, 72. Eu falei, o senhor está querendo ficar para semente? Ou seja, o senhor quer ser a semente do mundo que vai renascer depois que o corona destruir tudo? Sim, porque com 72 anos, se ele tiver um câncer, bravo que seja por causa dessa vacina daqui 20 anos a gente não sabe nem se vai estar vivo. A expectativa do brasileiro, do homem, é 74. Com 92, é até bom que ele já tenha morrido, senão ele quebrou a Previdência. Isso me lembrou um vídeo que eu mandei para o Felipe, inclusive, do filósofo Pondé, falando um pouco sobre essa questão da preocupação excessiva com a saúde. Eu lembro uma frase que ele falou que me marcou muito, é que as pessoas estão cuidando tanto desse tipo de coisa e a ciência também está avançando tanto que vai chegar um ponto no futuro onde as pessoas vão viver tanto que elas vão querer morrer e não vão conseguir. Mas absolutamente. E veja bem, e eu quero ver quem é que vai pagar a Previdência. Porque se todo mundo viveu tanto que meu oftalmologista está querendo viver, daqui a pouco ninguém recebe aposentadoria. É o problema que ocorreu com Israel, que há 20, 30 anos teve que fazer campanha de incentivo à adoção internacional. Israel, pode procurar, você vai ler muita literatura sobre isso, artigos na internet e tudo. Israel pagava a escola das crianças, dava vale supermercado. Pelo amor de Deus, adote. Pelo amor de Deus, tenha filho, 2, 3. Vai buscar 3 filhos no Brasil. Povoe Israel. Por quê? Porque todo mundo é idoso. É igual a Espanha. Todo mundo é idoso. Para cada 3 contribuintes, tinha 2 aposentados. Não tem condição. Então, assim, agora, eu estou pensando como é que o Supremo vai obrigar o Felipe e a Sofia a se vacinar. Porque eles têm 19, 20 anos. E se aí esse problema vier aos 40, nós não estamos falando de 70, nem dos 92 possíveis do meu oftalmologista. Aí nós estamos falando de outra situação. E com 40, eles podem estar com um filho de 2 anos de idade ou de 10 meses dentro de casa. Então, aí nós estamos falando de uma outra discussão. Então, esse negócio agora, do Supremo, nós temos que pensar isso bem pensado. O Supremo vir lá, de goela abaixo, botar todo mundo para se vacinar, como sendo assim o paladino assim, da visão, a única visão lúcida da sociedade. Ora, são critérios que, para mim, têm que ser decididos na política. Só se houver uma omissão da política, uma omissão do debate público, é que o direito, nessa omissão, faz a judicialização. Não houve esse debate ainda no parlamento. O parlamento nem começou a debater. Agora que o negócio da campanha da vacinação. Hoje que o presidente da República se tocou que a vacina é necessária, ele até abraçou o Zé Gotinha, finalmente. Abraçou o Zé Gotinha, né? Detalhe que a vacina da Covid não é por gotinha, é por injeção. Mas tá bom, pelo menos ele a importância da vacina.
Quem Tá dera bom. se fosse gotinha. Tá bom, se ele chegar lá com a língua de fora para tomar a gotinha, tá bom. Não tem problema. Pelo menos ele se convenceu hoje que vacina é necessária. Agora, tem coisas que eu estou a favor. Veja um caso aqui, vamos comentar um caso aqui de responsabilidade civil. Se eu aprovo uma vacina em caráter emergencial e quero botar ela no teu braço, faz sentido eu te dar um papel para você dizer, eu assumo o risco. Agora, se o órgão regulador do seu país aprovou essa vacina, não faz sentido esse papel. Porque o Estado falou, pode tomar porque é segura, porque o órgão regulador é o próprio Estado. Então não precisa nem de judiciário, nem de folha de papel. Agora, nós podemos ir na casa das pessoas, puxá-la lá de dentro e obrigar a tomar uma vacina à força, seja pela força de um jipe de soldado ou de uma sentença judicial, ainda mais uma injeção experimental de um método não de um método novo, feito em 9 meses, e cujo efeito a gente não conhece, e que, quero dizer que eu sou totalmente a favor da vacinação, e se pudesse, tivesse um avião, e se eu tivesse direito, eu embarcava agora para vacinar nos Estados Unidos ou em Inglaterra. Mas eu não sou vocês, eu estou em outra fase de vida, eu sou grupo de risco, vocês não são. Provavelmente, se vocês estiverem em contato com a Covid, o único prejuízo que vocês vão ter é ferir um parente mais velho. Vocês não vão nem saber que tiveram Covid. Eu tive amigos, gente, de 40 anos, 50 anos, que teve Covid e nem soube. Nem soube. Eu tive um primo que foi saber que teve Covid porque os funcionários da empresa dele tiveram. Quando ele foi fazer o exame, que aí foram lá fazer em todo mundo, ele já tinha tido Covid no começo da pandemia. Muita gente assim. Mas eu acho que E aí sai contaminando todo mundo também. Mas ele foi inocente. Ainda bem que ele era precavido, ele usava máscara e tudo. Ele nem falou, olha, eu não tive nada, nenhuma tosse, nenhum aquele traço de rinite, de alergia, nada. Ele é meu cliente. Eu converso com ele quase todos os dias. Eu não me lembro de um dia sequer dele dizer olha, podemos conversar mais tarde, porque eu estou com dor de cabeça? Nada, estou te falando que nada. E tem 42 anos, não tem 16 anos. Olha, para vocês terem uma ideia como vocês estão no outro patamar, a vacina não foi nem testada em menores de 16 anos. Nem perderam tempo com menor de 16 anos. Vocês estão sabendo disso, né? Nem estava sabendo. Eu também não estava sabendo, não. Descobri agora. Nem a Coronavac, nem a Pfizer, nenhuma delas foi nem testada com menor de 16 anos. Porque o índice de crianças, jovens e adolescentes que morreram de Covid é tão ínfimo que não vale a pena o investimento. Se perder não vale a pena o investimento. O investimento é nos 45 em diante. Exato. Estudos falam que a gente vai se vacinar provavelmente em 2022, coisas assim. Enquanto isso, existem professores dando aula da prefeitura mesmo, tendo Covid um atrás do outro, com criança pequena. Então, assim, a análise de risco é necessária agora. Sim. Não existe isso. Aí, Sofia, nós estamos falando de uma omissão do poder público. Aí já cabe uma intervenção do judiciário, uma intervenção judicial. Aí já cabe a intervenção do direito, porque aí não é ativismo. Aí nós estamos vendo o poder público expor o professor, os alunos e as famílias dos alunos. Com certeza. Exatamente. De saúde pública. Aí o judiciário já pode meter o bedelho. Não é o judiciário ele é um instrumento, é o direito meter o bedelho. Quem manda na coisa é o direito, não é o judiciário. Então, aí justifica. Aí já justifica. Eu acho um absurdo. Agora, é aquela velha história, né, Sofia? Não tem aula, mas a praia está lotada, fica difícil mesmo de explicar para o governador, para o presidente. Que bola na UFES, né? O ministro... Vem cá, tudo bem. A lama. A lama cheia e a UFES parada. Não, e as praias? Lá na praia hoje, como eu disse, todo mundo sem máscara, inclusive os idosos fazendo ginástica. E as universidades sem aula. Perdeu-se falindo e as públicas
geridas com o dinheiro do contribuinte, trabalhando de forma precária, do jeito que dá. Deu para aprender muita coisa, eu sei que deu, porque foi o melhor que deu para fazer, mas não é igual presencial. Mas, enquanto isso, o povo no bar e o povo na praia. Isso revolta a comunidade. Eu entendo a pessoa que reclama na televisão. Eu entendo a dona de casa, o padeiro, o pedreiro, o cara que está no ponto de ônibus, que mete a boca lá para o repórter da Globo News, da Globo, da Bandeirantes, do UOL, da Jovem Pan, e fala: não tem aula para o meu filho, mas o povo está na praia. Eu entendo. Eu não concordo com nenhuma das duas posturas, mas eu entendo o lado dele. Porque ele não tem com quem deixar o filho para ir trabalhar, ele muitas vezes é grupo de risco, precisa trabalhar para sobreviver, e o povo na praia. Sim. É muito o que a galera, as pessoas, principalmente os autônomos, pequenos empreendedores, no início da pandemia, eles falavam muito. Não que é de concordar ou não, né? Mas eles falavam muito que a Globo ficava falando, fique em casa, e eles falavam, como eu vou ficar em casa, sendo que eu tô aqui fudido de conta para pagar e tem que trabalhar. Então, tem esse lado e o outro lado, né? Porque é uma questão que também é uma questão de bom senso. Porque, veja, uma coisa é você tomar as medidas sanitárias, respeitar o comportamento adequado esperado, inclusive do direito, e depois sair lá na frente com outros prejuízos, como, por exemplo, a saúde mental. A maior quarentena do mundo foi a da Argentina. Louvável que eles tenham aguentado tanto tempo assim, mas o problema foi o nível de abalo da saúde mental geral da população. Foi o maior de todos. O maior de todos. A população da Argentina, que já vinha abalada emocionalmente por a crise econômica de mais de 25 anos que eles estão vivendo, foi fortemente impactada por uma longa quarentena. Bom, em vários aspectos, né? Sim. E tem outros que você nem lembra, porque não é da sua casa, você não convive com isso, então você não consegue lembrar disso. Mas a violência doméstica contra crianças, adolescentes, estupro... Inclusive no nosso estado, né? Nosso estado. Em todos os lugares. Se na sua casa não foi assim, você levante as mãos para os céus, mas em qualquer nível de classe social, um pai ou uma mãe ou um tio em casa é o desespero para o menor. O melhor é que ele saia para trabalhar. E, de preferência, que saia às 5 da manhã e volte às 10 da noite, que é quando já tem mais gente em casa que forma uma rede de proteção, ainda que tácita, ainda que não se saiba dos riscos que estão correndo ali. Porque, geralmente, não se fala. Quando fala é porque o caldo já entornou. Então, nós temos aí uma série de circunstâncias, como saúde mental, violência doméstica, o número de divórcios que aumentou enormemente. Nossa, sim. Marido e mulher se conheceram, né? Casaram na quarentena, Marido e mulher se conheceram, ficaram muito tempo juntos, não gostaram do outro. Né? Tipo assim, pô, casei com você, pelo amor de Deus, não é possível que eu casei com você. Divorciar, você está pensando que é brincadeira? Isso não é brincadeira, não. Eu tenho visto muito e é real, inclusive na vizinhança, isso é real. Na televisão e também na vida real próxima aqui, não só... É claro que a televisão é a vida real, mas eu digo, não é a vida real que a gente vê perto da gente, né? Então, e, em compensação, outros testemunharam que ficar mais tempo em casa com seu parceiro fortaleceu os vínculos afetivos. Eu vi uma entrevista, por exemplo, da Ingrid Guimarães, aquela atriz, comediante, muito boa atriz, entrevistando aquela atriz, a Débora Seco, que falou: eu trabalho estupidamente, eu trabalho até mais do que deveria. E o meu marido também tem que correr atrás, a gente tem família para criar. E o que acontece? A quarentena ela foi muito boa para fortificar os laços do casamento. A gente que já está casado há 7, 8, 10 anos, foi muito bom. Quer dizer, ela reencontrou o marido em casa e foi bom. É como se tivesse recasado, né? Como é que eles falam, Daniela? Renovar os votos, né? Isso aí. Só da Covid. Na quarentena. Ela falou, olha, a quarentena e a paralisação das gravações para o meu casamento foram maravilhosos. Então, quer dizer, impacta nas pessoas das formas mais diversas. E o direito tem que ir trabalhando dentro desse equilíbrio possível, né?
o direito está em tudo isso, né? A gente falou aqui já há muito tempo sobre vários assuntos e não teve um assunto que o direito não está. Cara, é aquilo. Onde está a sociedade, aí está o direito. Uma frase que um outro professor sempre falava nas aulas dele. Essa frase vinha desde Roma. Onde está, mas aí com a ressalva, né? Vitor, onde está a sociedade estará o direito, desde que aquele modelo de sociedade, né, tenha adotado o direito como uma plataforma, né, de convívio social, né? Isso. Não é o caso, por exemplo, dos índios Yanomami, né? Eles não adotaram o direito como uma plataforma de convivência social, né? Eles não adotaram. Eles têm uma outra forma de regir a vida. Inclusive, isso gera muito conflito. Por exemplo, o Amapá, o Tribunal do Amapá dá um exemplo muito legal, sabia? Por exemplo, aquela prática que a gente fica assim, puxa vida, né, rapaz, como interpretar isso? Eu, por exemplo, eu só olho e falo, meu Deus, não vou nem pensar. Eu nem penso, nem pensar em opinar, eu nem penso. Eu nem penso que é para nem pensar em opinar, entendeu? Aquelas tribos, por exemplo, onde ainda vige aquele hábito milenar de quando a mulher dá à luz, ela dá à luz lá e depois ela vai até a beira do rio com o bebê indígena, né? Ela examina o bebê e faz a eleição, se ela volta com ele para a aldeia ou se ela lança ele ao rio enrolado na manta, né? Sim. E tem promotor, Gabriel, que insiste ainda em processar a mulher por infanticídio ou outros crime. Mas qual seria o limite, então? Porque, por exemplo, você falou de Tuvalu, mas são ilhas, né? Sim, sim. É uma ilha. Então lá é meio que... E ela é autônoma, né? É um autônomo, mas aqui a gente está no Brasil e tem essa tribo que faz parte de um estado brasileiro. E aí, qual seria o limite? Assim? Sim, aí que tá. Mas a legislação brasileira preserva a cultura indígena desde que esse índio esteja preservado, ele não seja integrado. Né? Então, esse índio ele vive na comunidade, professa, vamos chamar de professa, ele pratica, né, os hábitos culturais. Eu tenho um colega, professor, que tem amizade com ele há muitos anos, ele hoje é desembargador no Amapá. Ele, quando foi da Câmara Criminal, ele mesmo a jurisprudência pacificou na Câmara dele. Eles absolvem a mulher indígena. Hoje os promotores nem processam mais, desde que a mamãe indígena ela esteja dentro do contexto cultural, não esteja aculturada. Por exemplo, ela não virou funcionária de uma loja, de uma empresa telefônica num shopping de Macapá. Não, ela continua integrada à comunidade, vivendo dentro dos padrões culturais da comunidade. Então, não há imputação de nenhuma culpabilidade penal, não atinja ela. É como se houvesse um escudo protetivo da legislação especial indígena. Claro que a legislação especial indígena, lógico, ela prevê também certos limites que você não pode ultrapassar. Teve o famoso caso, né? Inclusive, lá no passado, você pode pesquisar depois, Gabriel, faz uns 30 anos isso, que ele era até deputado federal, um indígena muito famoso na época, que tinha um renome internacional muito grande, foi na Europa, Estados Unidos, divulgando a questão indígena brasileira, né? Indigenista brasileira. Ele acabou sendo acusado de estupro, que aquela prática teria sido um estupro. Então, foi uma discussão se ele deveria ser, primeiro, se aquilo era estupro ou não, dentro da cultura, e se o julgamento seria com base na cultura ou se seria com base na legislação brasileira integrada. Quer dizer, o Paiacan, o nome dele? Eu acho que foi o Paiacan, eu não estou recordando se foi, eu acho que foi o Paiacan, sim. Paiacan, acabei de ver aqui. Acho que foi ele. Se a minha memória não estiver me enganando, na época ele acabou não sendo julgado. Confere aí, por favor, a informação, depois você nos fala, Gabriel, ainda aqui na gravação. Parece que ele não foi julgado à luz da legislação, essa legislação majoritária, da cultura majoritária brasileira, essa cultura
nossa, que é a cultura... Aqui falou que ele foi condenado a 6 anos de prisão, né? Foi? Na época, eu não lembro como é que foi o julgamento dele. Mas eu não sei, é porque eu não lembro, porque na época ele tinha sido deputado, ele era uma liderança, não sei o quê. Não sei se ele foi considerado, por ele ser considerado já não totalmente integrado. Aí diz que ele foi condenado? Foi Não, pena ele foi absolvido, sim. Ana Brandão por ser indígena em fase de adaptação à vida e meio social. Ele ainda está em adaptação, né? Então minha memória não falhou não, porque, olha, eu era mais jovem que vocês quando esse fato aconteceu e eu lembrei dele aqui agora. Ele morreu de Covid. Ele morreu, caramba! de Covid. Isso? Que doideira. Morreu de Covid? Mas ele já é velho, ele cara. era bem velhinho já, ele já devia estar com uns 80 anos, não já? Olha a idade dele. Meu Deus. 67. Novo não estava não, eu pensei que já estava com quase 80, não, novo. Morreu em junho ainda. Junho. Morreu no meio. Nossa, no início. Mas no meio, né? Início. Você vê que há um limite. Então, a sua pergunta, Gabriel, é muito procedente, há um limite. Você vê que essa nossa, vamos chamar de sociedade majoritária, para não falar de civilização e cultura, porque eles também são uma civilização como nós, vamos chamar de cultura majoritária e cultura sobrevivente, porque eles são verdadeiros sobreviventes hoje, né? Sim. Hoje não, há séculos, né? Então, você vê que a nossa cultura majoritária não é capaz de adentrar com o direito penal lá dentro. Não é, por exemplo, nós temos diversas tribos e grupos que sequer tiveram contato até agora. E você vê que coisa, nós temos hoje 242 idiomas no Brasil, a última vez que eu li era 242, e só um é reconhecido como oficial. Então você vê que a luta emancipatória do direito ainda é muito grande, ainda há muito o que fazer, ainda tem muito jovem para estudar direito, ainda tem um caminho muito grande para a gente chegar lá. Tá? É aquele ditado, né? O mercado também não está saturado, igual muita gente fala. Nada, nem o mercado e principalmente o direito. A sociedade ainda precisa muito do direito. Mais do que você precisa de um espaço depois para trabalhar, o mercado ou a sociedade precisa de você. Gente, há 30 anos não tinha divórcio. Há 50 anos, até 50 anos atrás, a mulher nada mais era que o adereço do marido. Há 30 anos não tinha divórcio. E aquilo que... Até 1988, o filho havido fora do casamento não tinha um direito. E aquilo que a gente leu também, né? As mudanças na sociedade... Tipo, a sociedade nunca vai parar de mudar, então vai ter sempre produção de novos direitos. Claro. Sim. E essa evolução é constante. E o reconhecimento de novos direitos. Por exemplo, que é uma violência você imaginar um país onde você fala 242 idiomas dentro dele, só um ser considerado oficial. Isso é uma violência contra os outros idiomas. Por que essa hegemonia de um idioma? Admitir outro idioma como idioma secundário, isso modificaria em quê a soberania do país? Então, nós temos que muito ainda que lutar pela autonomia do direito, pela democratização do direito, pelo acesso no direito. O direito é muito amplo. O direito é muito amplo. E para vocês que estão começando, acho que você puxou bom, a gente podia falar de carreira um pouquinho. O fato de ter 1.300 faculdades de direito, ser o país do mundo que tem mais faculdade de direito do que o resto do mundo praticamente junto, isso no máximo vai te tirar um pouco menos de cliente. Mas isso não vai te permitir ficar sem trabalho, e muito menos sem espaço. Sabe por quê? Porque espaço para quem pensa, para quem estuda e para quem senta para refletir, propor coisas realmente importantes, é meia dúzia. Você pode ver que médico tem milhares, mas médico mesmo inventando a vacina da Covid tem 2 dúzias, querido. Porque uma coisa é médico para botar um gesso no teu pé. Outra coisa é médico para inventar, com gabarito, para inventar a vacina da Covid. Pronto, falei. Aí é o jargão lá. Tinha lá, que foi gravado em Tocantins, né? Lembra? Pronto, falei, né? Eu estava esperando esse momento. Eu estava só esperando. Então, aí, Vitor, advogado, professor, gente formada em direito, tem as milhares. Eu quero saber quem sabe o que está falando.
Foi como eu falei para um amigo meu de longa data, que é juiz em Goiânia, a gente é amigaça há mais de 25 anos. Quando a gente era garoto, a gente saía para tomar cerveja junto, garoto, da idade de vocês. Falo com ele todo dia um pouquinho por telefone, trocamos as ideias todo dia. Hoje a gente estava conversando justamente sobre a vacinação obrigatória, sobre o termo lá que vai ter que assinar, se vai ter que assinar ou não, se é inconstitucional ou não, a gente estava batendo papo sobre isso. E aí, estava falando com ele justamente isso. Mas, formado em Direito tem milhares, mas Romário... Quantos Romários? Vocês viram o Romário jogar? Não, né? Vocês não viram, não, né? São muito jovens. Chegaram... Acho que não. Quem foi o craque que vocês viram jogar? Quem que foi que vocês viram jogar? Ronaldinho também vocês não viram, não? Nem o Kaká, vocês viram, pois é. Vimos. E eu vou falar para você que Kaká era craque, mas aqui, falando um pouquinho de futebol, porque futebol é bom demais, todo esporte é bom, futebol é muito bom, cá para nós. E se vocês tivessem... Vocês viram o Ronaldinho Gaúcho jogar? Me permita aqui 1 minuto aqui de futebol. Bem no início só, eu era bem pequeno, eu lembro de pouca coisa. Cara, O Fenômeno e o Gaúcho, assim, era... Pessoal que está ouvindo também um podcast aí tão animado, tão variado, não é à toa que o apelido do cara é Bruxo, não, cara. O cara não tem noção, cara. Você não tem noção do que era. Dava gosto. Se pagava o ingresso com 5 minutos de jogo. Você torcia para outro time e torcia para o cara jogar. Então, é isso que eu estou te falando. Ronaldinho Gaúcho tem quantos? Quantos você conheceu? Você pode falar do Kaká mesmo. Quantos Kaká você conhece todo dia? Quantos Kaká tem hoje no futebol brasileiro jogando na Série A? Você não conta 2 caras do nível dele. Aliás, nem tem, eu acho. Eu estou acompanhando menos agora, mas nem tem. Se tiver 2 é muito. E eu acho que nem tem, que se tivesse, nem estava aí. Já estava no Real Madrid há muito tempo. Então, é o que eu estou te falando. Vocês estão preocupados com o quê? Vocês tinham que estar preocupados, vocês que eu digo, não só a gente que está conversando aqui no podcast, todo mundo que está ouvindo a gente sabe aonde que está ouvindo, né? Que isso vai para a internet, depois não tem mais controle, né? Quem está ouvindo isso aqui está preocupado com o quê? Então, termina na frase que eu disse para esse meu amigo, a gente chegou a um consenso hoje. Milhares de formados em direito. Será que o sujeito sabe pelo menos a diferença entre regra e princípio? Né? Então, pessoal, você deve ter percebido que esse episódio ficou bem longo. E como nós ficamos mais de um mês sem postar nenhum episódio, a gente vai postar a segunda parte desse episódio amanhã. Nós vamos dividir ele em 2 partes de mais ou menos 50 minutos. Uma vai ficar com mais um pouco do que a outra. Mas nós dividimos e amanhã, dia 23 de dezembro, eu devo já ter terminado de editar a segunda parte. E nós vamos postar, provavelmente no final da tarde, vocês terem mais uma parte desse episódio com o nosso professor Lucas Barroso, para ouvirem aí, rirem bastante, anotarem as dicas. E é isso. Nos vemos amanhã. Obrigado pela audiência.